Vamos com as notícias do Legislativo. A Câmara de Campinas promoveu um debate público para acompanhar o andamento do trem Intercidades, projeto que vai ligar Campinas a São Paulo. A iniciativa partiu da frente parlamentar criada para discutir a implantação do sistema ferroviário e reuniu autoridades, técnicos e a população. Representantes da Artesp e da TIC Trens, concessionária responsável pelo trem Intercidades e pelo trem intermetropolitano, participaram do evento. Foi apresentada uma atualização técnica do projeto. Entre os destaques estão o estágio atual das obras, o cronograma de implantação, as desapropriações previstas e o início da infraestrutura no trecho entre São Paulo e Campinas. O que é o projeto? Então, esse projeto ele foi desenvolvido pela CPTM, juntamente com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, ainda pertencia hoje, ela está na Secretaria de Parcerias e Investimento, esse projeto, mas ele teve início com a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Tá? Ele lá, juntamente com a CPTM e todo o apoio e execução de projeto pelo IFC. O IFC é um braço do Banco Mundial que desenvolve projeto com todas as possibilidades de implantação. Tá? Então, tudo isso aí foi apoiado e desenvolvido junto à CPTM, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e o IFC. Tá? Então, ele compreende um trem Intercidades, que é Campinas, São Paulo, com a parada em Jundiaí. Tem o trem que a gente chama Intermetropolitano, que ele vem de Jundiaí, Louveira, Valinhos, Vinhedo e Campinas. E também toda a reformulação da linha 7, já existente, que hoje ela vai da Barra Funda até Jundiaí. Então, falando um pouquinho de estações, né, nós temos como obrigação o recondicionamento, a reforma e a modernização dessas 5 estações, construídas no século XIX, né, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. Estações, todas elas estão protegidas por órgãos de patrimônio histórico. Aqui, no caso de Campinas, nós temos tanto a esfera municipal quanto a esfera estadual. É nosso dever aqui reestruturar as estações, garantindo o correto fluxo de passageiros e operação do TIM e TIC. Né? Adequação de toda a infraestrutura existente com as normas de acessibilidade atuais, então a gente precisa atualizar isso e garantir a acessibilidade nessas edificações. Modernizar as edificações, ainda assim respeitando e conservando todo o patrimônio histórico existente. São diversas tratativas aí com os órgãos de patrimônio histórico para viabilizar essa diretriz. E mitigação de riscos operacionais, como já foi dito, né, temos históricos de alagamentos em alguns pontos ao longo da linha e no segmento Jundiaí-Campinas isso não é diferente. Né? Então, nós, considerando a infraestrutura municipal, compatível com a infraestrutura municipal, seja a condição atual ou a condição futura, plano diretor aí de macrodrenagem. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com as prefeituras para compatibilizar as soluções técnicas e garantir a segurança, a resiliência climática do nosso ativo. Por fim, Estação Campinas. Idem, né, nós temos o atendimento às diretrizes do patrimônio histórico. Na Estação Campinas serão prestados os 2 serviços, o serviço trem Intercidades e o serviço trem intermetropolitano, o TIC e o TIM. Nós teremos uma nova plataforma, aqui à esquerda da imagem, então uma nova plataforma com acesso a ela inferior, atendendo às diretrizes dos órgãos de tombamento e garantindo acessibilidade a todo o conjunto. Então, uma imagem aqui da nova plataforma, essa imagem maior, e no canto superior direito é possível verificar um dos novos acessos aí à Estação Campinas. Também foram detalhados o funcionamento dos trens e a política tarifária. A apresentação incluiu ainda a identidade visual oficial do trem Intercidades, imagens do layout externo dos trens e também os veículos de manutenção importados da China, além de explicações sobre a integração com a linha 7 Rubi. E, por fim, fabricação do TIC, que serão importados 15 trens da China. Eles terão velocidade média de até 140 km por hora, capacidade de 860 passageiros. Teremos um serviço diferenciado, poltronas individuais com apoios rebatíveis para os braços, porta-revistas, carregador USB e mesas rebatíveis, banheiros e área multitarefas. E aí abaixo está a imagem do trem. A gente já fez a escolha do layout, então em primeira mão aí para vocês.
Também participaram do debate público o presidente da ANDEC, Vinícius Riveretti, e o secretário de Transportes de Campinas, Fernando Caires, representando o prefeito Dário Saad, além do presidente da Câmara de Campinas, Luiz Rossini. Na verdade, a Campinas e a região aguardavam com muita expectativa a retomada do transporte ferroviário. Essa ligação São Paulo-Campinas há muito era aguardada. Infelizmente, o Brasil, no passado, abandonou o desenvolvimento ferroviário, que, do ponto de vista estratégico, foi uma grande falha. Um país continental deveria ser cortado por ferrovias e a gente teria um outro nível de desenvolvimento no país. Mas é importante destacar essa visão desenvolvimentista do nosso governador Tarcísio de Freitas, que o trem Campinas-São Paulo não é apenas uma iniciativa isolada, mas parte de um plano macro que tem de recuperar e fortalecer o sistema ferroviário no estado de São Paulo e certamente daí deve induzir o Brasil a retomar esse modal de transporte que é fundamental. A Frente Parlamentar de Acompanhamento à Implantação do Trem Intercidades da Câmara Municipal de Campinas é coordenada pelo vereador Nick Schneider, que ressaltou a participação popular no debate, com dúvidas esclarecidas pelas autoridades. Muito importante a participação de cidadãos, da associação da Vila Industrial. Ali fica um grande complexo ferroviário e ficou bem claro, é uma área da União, né? E a União está fazendo cessão de uso provisório ou definitivo à medida que vão sendo propostos projetos. Um projeto é o TIC Trens, né, a estação ferroviária, o outro projeto é o Hub da Inovação e vem mais projetos por aí que nós traremos aqui para casa para discussão na nossa frente parlamentar. Comissão dos Idosos realiza reunião e discute as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos aqui em Campinas. A Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara de Campinas realizou a segunda reunião ordinária do ano de 2026. Presidida pelo vereador Marrom Cunha, o encontro ampliou o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, identificando problemas e propondo soluções para melhorar a qualidade de vida da população idosa. Promover um diálogo institucional entre representantes da sociedade civil, órgãos de defesa de direitos e o Ministério Público visando. Identificar as principais demandas da população idosa do município. Discutir desafios no atendimento e na proteção jurídica e social. Fortalecer a articulação entre instituições. Contribuir para a construção de propostas e encaminhamentos voltados à garantia da dignidade dos direitos das pessoas idosas. O debate contou com a participação de representantes do Ministério Público, do Conselho Municipal do Idoso e o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Campinas. Atualmente, nós ainda possuímos uma pirâmide etária onde a maior parte da população ainda se concentra nas camadas jovens. Mas, a partir de 2030, os considerados idosos, a camada acima de 65 anos, ela vai ultrapassar a camada de jovens na pirâmide etária. Nós costumamos dizer que, há alguns anos atrás, né, quando eu estava na faculdade, e até bem pouco tempo atrás, nós usávamos a expressão pirâmide etária. Essa expressão já não pode mais ser usada aqui no Brasil, porque hoje nós temos um paralelograma etário, e, a partir de 2030, a tendência que nós apostamos e acreditamos, devido aos dados estatísticos, que nós teremos um cálice etário, ou seja, a pirâmide vai se inverter. Então, o Brasil possui uma população cada vez mais longeva e está envelhecendo muito rápido, comparando com outros países, e nós não temos a expertise e nem os aparelhos públicos desenvolvidos para atender essa população. Então, nós temos que nos preparar, porque hoje a população idosa está cada vez crescendo e nós seremos os idosos de amanhã. O vereador Marrom Cunha alertou sobre os riscos de empréstimos abusivos, exposição e perigos nas redes sociais para os idosos. Eu acho que hoje existe uma exposição muito fácil
com o aposentado, principalmente aquele aposentado que ele encontra as facilidades. Já vi pessoas que chegam no celular, ele clica, ele já está fazendo um empréstimo. Então, assim, eu não sei, a OAB, o Ministério Público, se existe algum poder que possa, tipo assim, restringir um pouco essa facilidade que vem hoje, que vem assim de forma atacando mesmo. Eles atacam o celular, tanto que eles ficam com medo. E eu conheço vários aposentados que clicou em cima e fez um empréstimo, depois até falou assim que alguém tirou dinheiro da conta dele. Luiz Iabico, membro da comissão, pontuou a importância de debater esse tema tão atual e urgente. O tema atual, necessário, como disse o nosso colega da OAB aqui, não existe mais a forma da pirâmide, mas a forma de uma taça de cristal, que está sendo o contrário. Daqui a pouco nós teremos muitos idosos e poucos na ativa contribuindo com o INSS. Será um problema muito grande para o poder público no futuro, não é? Já existe esse problema em outros países, que existe mais idosos do que jovens, e o Brasil está caminhando para esse problema, e Campinas não foge à regra. Portanto, cabe à Câmara Municipal trazer os debatedores, contribuir com o Poder Executivo em tratar desse problema amplamente, claramente, e aceitar as ideias que a Câmara possa colocar para o Poder Executivo, criando políticas públicas para a proteção do idoso. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vereador Paulo Haddad protocola projeto para criar um programa gratuito de prevenção, próteses e campanhas contra câncer de boca. Paulo Haddad, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, protocolou um projeto de lei que cria o programa Saúde Bucal na Melhor Idade. A minha experiência como profissional da área de saúde, como dentista, como médico, uma vivência dentro de hospital que atende a rede pública por mais de 30 anos, me deu, né, a oportunidade de ter um enfoque não só para a infância, né, as necessidades inerentes da infância, da adolescência, da fase adulta, mas também de idosos. A iniciativa foca em ações preventivas, também educativas, para idosos, promovendo a higiene oral e qualidade de vida. Muitos idosos me procuravam no hospital com algumas alterações na cavidade bucal que são inerentes do tempo, né, da própria longevidade. Por exemplo, perdas dentárias, necessidades de próteses dentárias, algumas próteses, né, com manutenção inadequada, algumas feridas na boca por má adaptação dessas próteses, que começavam pequenininha, mas depois não era algo bom e se tornavam, né, uma doença mais agressiva, um câncer de boca, enfim. Então, essa ideia de apresentar esse projeto é para que a gente dê uma atenção específica para aquele segmento, para aquela população idosa que necessita de um olhar diferenciado daquele profissional que tem uma formação mais adequada para esse tipo de pacientes. Haddad explica que o programa vai além de dicas gerais, ou seja, vai ensinar sobre o uso de próteses dentárias, prevenção de câncer de boca e outras doenças comuns na terceira idade. A boca é o nosso cartão de visita, os dentes são os nossos cartões de visita, ou a boca é o nosso cartão de visita, o dente faz parte disso. Mas mais do que isso, o sistema estomatognático, que é a cavidade bucal e todos os seus anexos, eles são importantes para uma autoestima. A pessoa que tem lá falha de dentes, principalmente dentes anteriores, como é que ele consegue ter um sorriso bonito, né? Como é que ele consegue ter naturalidade, seja para conversar, para interagir, para falar, para se apresentar. Então, além de devolver a parte funcional, a gente também procura devolver a autoestima. O programa será executado por parcerias gratuitas. Teremos a oportunidade de trazer, né, a iniciativa privada, as universidades e mesmo os nossos instrumentos públicos que somem esforços para que a gente possa prestar esse tipo de atendimento, né? Nós já temos aí uma capacidade instalada, profissionais da rede, mas nós queremos também trazer
para esse projeto, para que possam divulgar, ajudar, auxiliar e dar uma dinâmica maior, né, uma visibilidade maior à iniciativa privada. A prática esportiva e a ocupação dos espaços públicos ganham reforços em Campinas. Uma nova lei passa a integrar o calendário oficial do município e propõe levar corridas de rua para diferentes regiões da cidade, com etapas distribuídas pelos distritos. A Lei número 16.886, que passou a vigorar em Campinas no dia 23 de março, é de autoria do vereador Nick Schneider e inclui o circuito de corridas dos distritos no calendário oficial de eventos do município de Campinas. A proposta prevê a realização de etapas em diferentes regiões da cidade, incentivando a prática esportiva e a integração entre os distritos. E é um circuito de corridas que acontece em toda a cidade, são etapas de corrida, a corrida é um esporte que cresce muito e esse projeto visa popularizar a corrida, né? Levar a corrida àquele que mora distante, ao cidadão que mora no Ouro Verde, no Campo Grande, em Barão Geraldo, Joaquim Egídio, Padre Anchieta, em todos os distritos que acontecem. Hoje a prefeitura já faz esse trabalho e esse projeto visa solidificar esse trabalho, colocando no calendário oficial do município para que se torne uma política pública perene e que passe governo, entra governo, saia governo. Essa política pública importante para a saúde das pessoas possa ser mantida na cidade. A definição da quantidade de etapas, datas e locais fica sob responsabilidade da administração municipal. A organização do circuito deve considerar a distribuição territorial e a ampliação do acesso da população às atividades esportivas, ampliando inclusive o acesso a diferentes pontos do município. Campinas é uma metrópole, né? É uma cidade muito grande, muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, acontece isso, as pessoas passam anos e anos sem ir para uma região. Né? A pessoa mora numa região e não vai para outra, a menos que trabalhe, então vive ali ou o centro ou a sua realidade. E normalmente as corridas que vêm de fora, as corridas que são promovidas pela iniciativa privada, elas buscam mais a região central. Né? E aí que eu acho importante esse projeto do circuito das corridas promovidas pela prefeitura, é que leva esse esporte em todos os distritos, todas as regiões da cidade, então populariza e sem dúvida tem essa movimentação. Muitas vezes tem pessoas que são de um distrito, vão pelo esporte, vão correr em outro distrito, passa a conhecer, a turistar naquele distrito, vamos dizer assim, então é muito importante. Outro projeto do vereador Nick Schneider, que oficializa o evento Campinas Restaurante Week no calendário oficial do município, agora é lei. A Lei 16.889, de 23 de março de 2026, publicada no Diário Oficial do Município, oficializa o Campinas Restaurante Week no calendário oficial de eventos de Campinas. O reconhecimento institucional foi viabilizado pelo projeto do vereador Nick Schneider. Com a lei, o festival terá 2 edições anuais garantidas, uma entre março e abril, e a outra entre setembro e outubro. A cadeia de restaurantes é uma cadeia que gera muita riqueza para a cidade, né? É uma distribuição de renda, gera empregos. E esse projeto é um projeto que envolve mais de 150 restaurantes por toda a cidade. Um projeto em que os restaurantes meio que se associam ao projeto e passam a oferecer refeições a um preço mais barato, subsidiado, e isso é muito legal. O Restaurante Week ocorre em mais de 10 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, promovendo o turismo gastronômico e doações a instituições sociais desde 2007. Para Nick Schneider, a inclusão no calendário oficial de Campinas é um marco anual que impulsiona a economia local e valoriza chefes e restaurantes da região. É uma iniciativa boa, uma parceria entre uma entidade
e entre a Prefeitura de Campinas que a gente tem que fortalecer e colocar no calendário oficial do município. Significa institucionalizar o projeto e torná-lo uma política pública perene durante todos os anos aqui na cidade de Campinas. A Câmara Municipal também é espaço de aprendizado. Por meio do programa Câmara Educa, estudantes têm a chance de entender na prática como funciona o Poder Legislativo e o papel de cada cidadão. Desta vez, alunos da Escola Municipal Padre Domingos Zatti participaram da experiência. Alunos da Escola Municipal Padre Domingos Zatti participaram de mais uma edição do Câmara Educa. O programa de visitação tem caráter educativo e busca aproximar o legislativo da sociedade civil, levando aos estudantes informações sobre política. Professor, qual a importância desses alunos visitarem aqui a Câmara Municipal, conhecer o Poder Legislativo? Eu acho que é bem importante para eles terem uma formação como cidadãos, entenderem o processo legislativo, saber como funcionam os diferentes poderes. Durante a visita, os estudantes têm a oportunidade de conhecer a Câmara Municipal de perto e aprendem de forma lúdica e interativa conceitos como cidadania, democracia e a importância da participação cidadã na política desde cedo. A visita foi bem produtiva, a gente viu o funcionamento da Câmara Municipal de Campinas, as funções dos vereadores, visitou vários espaços, agora eles vão conversar com o vereador. E a gente trabalha, sobre educação política, cidadania, a questão dos 3 poderes em sala de aula, então acho que foi bem produtivo. As atividades duram cerca de 2 horas e o projeto também oferece materiais pedagógicos, como vídeos, gibis e conteúdos complementares. Outro destaque é a conversa com o vereador, momento em que os alunos podem tirar todas as dúvidas. É um trabalho que a Câmara faz de apresentar o que é o Poder Legislativo, o papel do vereador, para as crianças, adolescentes que estão conhecendo o mundo, conhecendo a sua cidade. Então, acho que é um trabalho muito importante, ajuda a uma formação mais cidadã, o conhecimento da sua cidade, como as coisas funcionam, e ao mesmo tempo tem a oportunidade de conhecer a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Ainda de acordo com o vereador Gustavo Peta, a experiência contribui também para despertar a consciência política desses jovens. Então, acho que desde cedo é importante que a criança vá percebendo como a gente vive em sociedade e como ela pode ser também protagonista desse processo e não ficar só assistindo as coisas acontecerem. Então, esse despertar cidadão é muito interessante e um projeto como esse com certeza contribui para isso. A turma se mostrou interessada e fez várias perguntas. Vinícius Lemes foi um dos mais participativos. Ele conta que o que mais chamou a atenção foi conhecer a história da Câmara. E a conversa com o vereador também trouxe novas ideias para ele, que disputa uma vaga no Grêmio Estudantil. Vinícius, o que mais chamou a atenção aqui durante essa visita hoje? Foi pelos assuntos legais que eu gostei, pelo presidente, muito pela história da Câmara e pela história de Campinas, que eu escutei bastante. E gostei muito de vir aqui hoje participar dessa ideia. Eu vi que você participou bastante, fez bastante perguntas. Foi sanadas suas dúvidas? Foi tudo minhas dúvidas que eu sempre tive na cabeça, porque eu fico muito pensando nessas coisas. Como eu estou participando do Grêmio Estudantil da minha escola, tive bastante ideia que não funcionaram, mas bastante ideia que funcionaram, que vão funcionar. Já Luana Rodrigues, colega de turma de Vinícius, afirma que aprendeu mais sobre como as leis são criadas e aprovadas no município. E o que você pode apontar assim que você aprendeu das palestras que você ouviu hoje? Hoje a gente aprendeu sobre como as leis são aceitas, sobre como toda essa coisa acontece aqui. Então, é um lugar bem legal, eu gostei bastante. E hoje, a partir das 6h30 acontece um debate sobre violência contra a mulher na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura, lá na Rua Francisco Teodoro, número 1050, na Vila Industrial.
é um diálogo público que coloca os homens no centro da responsabilidade e convoca toda a sociedade para enfrentar a violência de gênero e o feminicídio. A iniciativa é do Quilombo Feminino.